E nós já falamos sobre raízes profundas. Quem lembra dessa palavra? Está lá no YouTube. Você pode ainda acessar. Você pode ainda mandar para alguém que você acha que precise. Domingo passado nós falamos sobre o processo da poda. Amém? Estamos falando sobre árvores. E navegamos sobre essa questão do zelo de Deus no processo de estar nos limpando para que nós venhamos a produzir mais fruto ainda. E hoje nós vamos falar sobre, de fato, a frutificação. Falamos do processo de podermos ter raízes profundas, falamos sobre os ramos, né, e sobre todo esse processo que antecede a frutificação, que é esse processo da limpeza e da poda, mas hoje a gente vai entrar efetivamente na questão da frutificação. Posso ouvir um amém por isso? Quero que você me ajude, que você fique comigo e que você possa poder está me ajudando a se conectar com aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, através dessa palavra. Amém? Isso se meu tablet aqui me ajudar, né? Amém. E a gente vai relembrar um pouquinho João, capítulo 15, que foi um texto que a gente navegou bastante sobre ele. E a gente ainda vai falar um pouco, para relembrar um pouco você sobre esse processo, né? João 15, a partir do verso 1, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Se você for caminhar por toda essa parábola, você vê e vai ver que a palavra que mais é falada, enfatizada, qual é? Permanecer. Depois você pare para contar quantas palavras sobre permanecer são evidenciadas durante toda essa parábola. O foco é permanecer. O foco é estar ligado a Ele. O foco é não se desconectar dEle. E permanecer nele vai fazer a grande diferença para a frutificação, né? Então, mas nós não temos dúvida hoje que Deus, Ele, dentro do propósito que Ele estabeleceu sobre nós, se nós falamos sobre o propósito das raízes profundas, se nós falarmos sobre o processo da poda, tudo isso converge para o grande momento e o momento mais importante, que é o momento da frutificação. Amém, queridos? Ou seja, todo o foco, toda a ênfase, né, toda a convergência de todos os processos que foram estabelecidos, o foco é o fruto. O foco é a frutificação, né? Então, a gente entende que para que isso aconteça, precisamos dele. Sem ele, a gente nada pode fazer. Essa consciência do permanecer nele,
essa consciência, né, das minhas palavras permanecerem em vós, né, você nele e ele em você, né, de estar ligado, conectado, de estar recebendo o alimento, né, que vem das raízes, mas que é a seiva que vai estar nos sustentando, de passar pelo processo da poda, da limpeza, do cortar, do ferir, mas do ferir, do redirecionar, do posicionar, do estar ligado, preso a Ele, né, às vezes retorcido, mas tudo isso faz parte do processo para que a gente possa focar no fruto, na frutificação. E quando a gente fala de fruto e frutificação, nós podemos olhar para vários tipos de frutificação. E precisamos estar entendendo tudo isso, percebendo, né, o que é que se refere à questão do fruto em si, né? Porque esse fruto, ele tem características distintas no que diz respeito a como eu frutifico para o Senhor. E o fruto muito pode expressar, é claro, a nossa conduta. Depois de conhecermos a Ele, depois de passarmos pelo processo, e a gente entende que todo esse processo da poda, ele se remete à questão da cruz, né? Porque não existe, queridos, a cruz, eu entendo hoje, e orando, o Senhor estava me dizendo, olha, a cruz é esse suporte de sustentação que a videira precisa estar ligada a ela, amém? Não existe as varas, não existe, né, os arames e tal, é a cruz é o lugar onde a videira tem que estar enramada nela, para que o fruto possa vir. Posso ouvir um amém por isso? Esse suporte é o suporte da cruz, é o suporte do negar a si mesmo, da renúncia, porque não existe o evangelho fora da cruz, né? Então, isso impacta diretamente o quê? A nossa conduta, amém, queridos? O nosso testemunho, o antes e o depois. Isso precisa ser nítido dentro da nossa história, dentro da experiência ao qual o Senhor Jesus, né, através da sua obra salvífica, vicária, Ele nos alcançou e mudou a nossa história antes e depois dele. Posso ouvir um amém para isso? Podemos olhar para trás e ver quem éramos e quem nós somos hoje. E é assim que precisa ser. Então, o fruto, ele atinge diretamente os frutos da nossa própria vida, do nosso caráter, do nosso comportamento, das nossas escolhas, né? Daquilo que gerou uma consequência bendita sobre a nossa vida. Amém, irmãos? E é muito bom olhar para nós e vermos que nos tornamos melhores. E que estamos ainda no processo de sermos limpos, de sermos podados, para que o fruto seja melhor. Amém? Para que nós possamos ser pessoas melhores. Os frutos do Espírito dele. Os frutos do Espírito Santo, né? E nós fomos enxertados nessa videira, éramos uma videira, né, uma oliveira brava, e fomos enxertados para que pudéssemos dar fruto. Estar com Ele, permanecer nele, isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém, queridos? Atos capítulo 4, verso 13, fala de um episódio a respeito da vida dos discípulos, dos apóstolos, e do reconhecimento que esses homens tiveram, e o testemunho que foi gerado nesse sentido. E esse texto, ele diz exatamente isso, olha, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens incultos e iletrados, admiraram-se. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Mas não sabiam eles que eles permaneciam com Jesus. Esse foi um testemunho que foi dado por outras pessoas. Diante da ousadia, da intrepidez, da propriedade com que eles pregavam a palavra, e sabendo que eram homens simples, homens incultos, homens iletrados, não eram nenhum tipo da seita dos fariseus, dos saduceus, né? Não eram homens letrados,
né, na Torá, eram homens simples, mas eles tinham autoridade, eles tinham propriedade, tinha algo impregnado dentro deles, que eles perceberam e disse, esses homens, de verdade, de fato, eles haviam estado com Jesus, e eles permaneceram, amém? Porque permanecer faz toda a diferença nesse sentido. E é interessante que essa tônica do permanecer fala a respeito de algo que tem que gerar uma consequência para Deus. E João 15, verso 8, ele fala nessa consequência. E João, ele diz, nisto é glorificado o meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis. Então, só nos tornamos discípulos, quando damos muitos frutos. E quando isso glorifica o Pai. Ei, tem duas coisas aqui importantes. Sereis verdadeiramente meus discípulos quando deis muito fruto. E esses frutos glorificam o meu Pai. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E quando glorificamos o Pai, dando muitos frutos, isso é um sinal, isso é uma evidência de que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Então nós temos uma caminhada para sermos reconhecidos, de fato, discípulos, seguidores de Jesus. Porque aquele que segue a Ele, aquele que está com Ele, aquele que permanece nele, é evidenciado e as pessoas reconhecem que eles estão ligados, que eles permanecem. Porque o ramo por si só ele não pode dar fruto, mas se estiver ligado nele, ele não vai apenas dar fruto, ele vai dar muito fruto. Amém? Mas existe uma diferença entre agradar a Deus e glorificar a Deus. E muitas vezes, talvez nós nos perdemos nisso, porque nem sempre aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, ele glorifica a Deus. Ei, você está entendendo aqui? Você está comigo? Eu quero explicar isso direitinho. Nem sempre o que eu faço para agradar a Deus, glorifica a Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2, vem comigo, porque o negócio agora o pirão vai engrossar um pouquinho. Amém? Apocalipse 2, verso 2 diz, conheço as tuas, então está falando sobre obras. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Obra é uma coisa boa? Sim ou não? O esforço, o labor é bom, a perseverança também. E que não podem suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Amém, irmãos? Deixa eu lhe falar. Olha aqui. A extensão do nosso trabalho e das nossas obras
precisam estar fundamentados no amor. O Senhor não está interessado em nossas obras, em nosso labor, na nossa perseverança, se não estiver fincado no amor a Ele. Porque a coisa que mais interessa para Deus é o seu amor a Ele. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Não é apenas o trabalho, as obras pelas obras, o fruto pelo fruto. Ele não quer o fruto se você não permanece nele. Ele deseja o fruto da consequência de permanecer nele, por amor. Amém ou não amém? Por amor. Não adianta apenas, por quê? Porque se não for assim, queridos, eu posso estar desejando agradar sem o glorificar. Nós fomos criados para quê? Para quê? Para quê? Para o louvor da sua glória. A nossa vida, o nosso fruto, precisa glorificar a Ele. Ele precisa ser glorificado através do fruto que você gera. Amém? Onde as pessoas vão olhar para Adriano e vão ver, meu Deus, o que foi que aconteceu com esse cara? Porque a vida dele hoje não é igual à vida que ele tinha anteriormente. Hoje, a vida de Adriano, as escolhas de Adriano, o testemunho de Adriano é um testemunho que glorifica o Senhor. E que anteriormente não era assim. Você está entendendo? E nós precisamos estar provando o nosso desejo de agradar ao Senhor. Porque tem que estar conectado a Ele, no amor a Ele. A lei natural, queridos, a lei natural é que o fruto, ele seja gerado sem o esforço, amém? Amém, queridos? Você nunca vai ver uma mangueira se esforçando para dar manga, porque a lei natural, ela produzia manga, amém? Não tem força nisso, porque a lei natural, se está ligado na sua essência, ela vai fatalmente estar produzindo o fruto disso. Se você está ligado nele, a consequência é a produção do fruto. Porque você está ligado nele. O Espírito que está em mim e que nos guia, vai gerar o seu próprio fruto, amém? Ei, você está entendendo? Se Ele colocou o Espírito dEle em mim, e se eu me permito transbordar, ser guiado, andar com Ele, ser direcionado, ser ensinado, se eu permito que esse Espírito, ele consiga, de fato, vencer essa luta da carne contra o Espírito, e quando esse Espírito prevalece, o fruto dele será evidenciado na minha vida, sim ou não? Amém? É impossível que não seja. É uma consequência de ordem natural. O Espírito está em nós, não é um espírito do mundo, não é qualquer espírito, é o Espírito dele. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Ele nos fez santuário de Deus. Não sabeis vós que sois santuários do Espírito de Deus?
Então, se eu me permito ser tomado por esse Espírito, se eu permito que ele prevaleça dentro em mim, o seu fruto será evidenciado. Amém, irmãos? Então, eu preciso perceber isso, que o fruto do caráter de Deus vai ser evidenciado pelo seu próprio Espírito, que em mim, ele decidiu, em mim, ele me privilegiou, em mim, ele me honrou, em fazer com que esse Espírito pudesse habitar em mim. Amém? Gálatas 5, verso 22, fala sobre esse fruto, e é interessante que esse texto ele diz, mas, ele falou sobre as obras da carne, você depois pode ler, e depois ele diz, mas o fruto do Espírito é, e ele começa com o quê? Com amor. Ele começa com amor. E talvez ele pudesse até parar aqui. Talvez ele não precisasse estender a outras características desse combo chamado o fruto do Espírito Santo. Mas ele continua dizendo alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Você foi presenteado com um combo completo, amém, queridos? Mas começa com amor. E talvez a gente não precisasse mais, porque quando a gente se remete para o que o amor ele carrega, lá em 1 Coríntios capítulo 13, aí, queridos, porque rapidamente, porque o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, e ele conclui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor, ele jamais acaba. Amém? Talvez, dentro desse combo chamado fruto, o amor, ele já fosse suficiente para nós. Na maior declaração, talvez, que Jesus fez, ele diz, porque Deus amou. Amém? Diga, porque Deus amou. E porque Ele amou, Ele também entregou. Amém, irmão? Porque quem ama, entrega. Quem ama, se rende. Quem ama, sacrifica. Quem ama, tudo suporta. Quem ama, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Quem ama. Então, talvez o amor, ele fosse suficiente já. Afora a bondade e a benignidade. Então, querido, nós somos indesculpáveis em não expressar esse amor, para que o fruto alcance outras pessoas. Ei, me ajuda aí, você está comigo? Nós nos tornamos indesculpáveis em não ganhar almas, em não evidenciar essa outra qualidade de fruto. Amém?
Porque, sem sombra de dúvidas, nós temos os frutos qualitativos que diz respeito à minha conduta, ao meu comportamento, às minhas escolhas, à minha postura, meu posicionamento, a coerência daquilo que eu falo com aquilo que eu vivo, do fruto do Espírito Santo. Mas quando eu me remeto ao fruto do Espírito Santo e que ele começa com amor, com paz, alegria, com bondade e benignidade, se esse fruto está dentro de mim e se eu não evidencio isso na vida de outras pessoas, tem alguma coisa que está desconectada. Ei, você está comigo? Se eu não expresso isso para quem está próximo de mim, se não há a compaixão, se não há algo que me move, se não há algo que me inquieta, se não há algo que me incomoda, se não há algo que me impulsione, se não há algo que me tire o sono, se não há algo que simplesmente me deixe fora da minha passividade, fora da minha indiferença, tem alguma coisa errada com esse fruto? Tem alguma coisa errada com essa permanência? Tem alguma coisa errada com a poda? Talvez a poda ela não conseguiu ser efetivada, porque tem coisas que estão atrapalhando que o fruto seja evidenciado. Você está me entendendo? Porque não é coerente. Se esse fruto está dentro de mim e ele está explodindo de dentro para que seja evidenciado do lado de fora, porque o fruto é assim, ele cresce de algo que está dentro, que floresceu com uma flor e de repente esse fruto está sendo formado e ele explode para o lado de fora. O que Deus está esperando de cada um de nós é que esse fruto ele exploda para o lado de fora. Dessa forma. Se isso está em mim, tem algo que precisa explodir para o lado de fora e que possa tocar em pessoas. E dentro dessa realidade, queridos, e dentro da expectativa do agricultor, do viticultor, ele não espera apenas o melhor fruto, ele espera também uma abundância na colheita do fruto. Posso ouvir um amém por isso? Ele espera e ele enfatiza, olha, em que deis muito fruto, porque se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai dar muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, está claro para nós. Há uma geração de muitos frutos que precisa explodir. Não é apenas o melhor fruto, mas é em maior quantidade, a cada dia mais. Ele planta e deseja que o fruto seja melhor, mas que também ele se expanda. E aí? Como é que nós passamos, muitas vezes, um ano inteiro? Olha aqui para mim. Como nós passamos, às vezes, um ciclo que o Senhor nos concede de um ano inteiro, e não há nenhuma evidência de fruto. Uma esterilidade estagnada, alojada, onde o Senhor vem e visita essa árvore, esse ramo, e a única coisa que Ele consegue evidenciar é que há uma esterilidade. Como é que nós passamos um ano inteiro? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Agora o cajado vai. Como é que nós passamos o ano inteiro e não há nenhuma evidência de melhora no nosso caráter? Passamos o ano inteiro e não conquistamos nada no nosso caráter. Nada muda no nosso comportamento. Nada muda nas áreas de dificuldade e deficiência que todos os dias precisam estar sendo apresentadas diante de Deus.
diante da cruz, diante da renúncia, diante do se negar, diante de uma vida de jejum e oração para mortificar essa carne, para conquistar esse caráter, para evidenciar um DNA divino que foi plantado, mas que não consegue explodir, porque tem algo impedindo. Como é que eu viro um ciclo e nada acontece? Eu continuo literalmente a mesma pessoa. A mesma pessoa para o meu marido, a mesma pessoa para a minha esposa, a mesma pessoa para os meus filhos, a mesma pessoa dentro do meu ambiente de trabalho. Eu continuo o mesmo e ainda com estigmas que não glorificam a Ele. Isso precisa me incomodar. Isso precisa inquirir dentro de mim mesmo, que tem algo de errado, que tem um processo que eu não estou permitindo que ele se estabeleça, e talvez seja esse processo de poda, de limpeza, de redirecionamento, de estar ligado, de estar preso. Porque tem algo que simplesmente os dias estão passando e nada, absolutamente nada, além da esterilidade que se manifesta sobre a minha vida. Isso precisa gerar uma inquietação na minha alma. Porque eu sou a mesma pessoa há quanto tempo? E a gente pode olhar para as pessoas e dizer, puxa vida, ele está diferente. Ele está vencendo essas áreas. Olha, ele está conseguindo superar. Olha, ele está conseguindo vencer. Ele está conseguindo crescer no caráter. Ele está conseguindo crescer. Tem algo que está sendo gerado de dentro para fora. E que está gerando algo visível. Algo visível. Converse com as pessoas que estão ao seu lado. Tenha essa coragem. E pergunte para elas. Olha, está tudo do mesmo jeito. Nada mudou. É duro isso. Mas você reconhece que esse processo é um processo que ele precisa existir? Por que esse silêncio? Ficou tenso agora? Ele precisa existir. Se eu sou a mesma pessoa, o processo está errado. Se nada, porque pau que nasce torto não morre torto não, irmão. Acaba com isso. Tira a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Acaba com isso. Ah, eu estou velho demais para mudar. Acaba com isso. Você está nele. Tem algo de dentro dele que está entrando dentro de você. E que precisa exercer algo de mudança. Meu Deus, eu preciso ser melhor. Eu preciso. Que árvore é essa que não dá o fruto? Que árvore é essa que não evidencia o fruto? Que só cresce o ramo, que só cresce a madeira, a folha, mas que não tem explosão de fruto. E nada muda dentro dos teus relacionamentos. E às vezes até piora. O seu casamento não melhora, o relacionamento com teus filhos não melhora. Aonde estão os frutos? A tua indiferença, ela permanece,
porque não há um espírito de compaixão que te move a falar desse evangelho que é poder de Deus para salvar, para libertar, para curar, para transformar vidas, famílias, casamentos. Aonde está isso que deve te impulsionar? Onde está esse amor, essa bondade, essa benignidade que te impulsiona, que faz você sair da zona de conforto e exercer a misericórdia, o amor, o fruto? Meu Deus, eu tenho que me arrepender. Eu preciso me arrepender. Os frutos da santidade, os frutos do ide, do fazer discípulos, do gerar discípulos. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada na minha raiz, tem alguma coisa errada nos meus ramos, tem alguma coisa errada na minha ligação. Eu acho que eu estou em contato com outra coisa que não é Ele. Tem algo que está me roubando dEle, tem algo que não está me deixando permanecer nele, tem algo que não está me deixando beber e ser alimentado por Ele. Eu estou sendo alimentado por outras coisas. E a esterilidade se alojou em mim. Eu preciso fazer algo. Porque não tem como. Não tem como. Tem um profeta que já foi para o Senhor, chamado A.W. Tozer. Ele diz que Deus, Ele não se curvou a uma pressa nervosa nossa, de uma geração on time, de uma geração do fast food, que quer tudo pronto. Porque as pessoas desejam conhecer a Deus sem investir o seu tempo com Ele. Sem dar o tempo. E olha, queridos, o imediatismo nunca funcionou com Deus. Nunca. Porque se assim fosse, Ele criava todas as coisas num único dia. Ele poderia fazer? Sim ou não? Mas Ele não criou tudo em um único dia. Isso fala, queridos, isso fala que Deus opera na função do tempo, amém? E a função do tempo, ela define que eu preciso permanecer nele. Que o tempo, ele vai passar, mas eu preciso ser achado nele. Amém? Ei, você não entendeu? Eu preciso ser achado nele. Porque quando eu for achado nele, isso vai indicar que eu permaneço nele. Eu vou procurar o Wellington, eu vou procurar a George. Onde é que eu vou? Vão ter que me achar nele. Isso define que dentro dessa realidade, mesmo quando Deus estiver me corrigindo, eu vou permanecer nele. Mesmo quando Deus estiver me disciplinando, eu vou permanecer nele. Mesmo no dia da poda, eu permaneço nele. Mesmo no dia da perda, eu permaneço nele. Mesmo no dia da dor, eu permaneço nele. Mesmo no dia do deserto, eu permaneço nele. Porque eu preciso ser encontrado nele. Não existe ambiente ruim, não existe terra ruim, se eu estiver ligado a Ele. Amém? Não existe. Vimos aquela figueira entrelaçada sobre uma rocha. Não tinha terra. E ela estava lá.
se aprofundando para encontrar a fonte. Mateus 3,8 diz, algo imperativo, algo que leva ao entendimento de que se eu estou nele, esse é o retrato, essa é a consequência. Eu estou nele. Eu gerei, segundo o que João Batista estava pregando, frutos dignos de arrependimento. Amém? Tem um fruto que o arrependimento gera. Amém, irmãos? Tem um fruto que o arrependimento gera. Tem um fruto que a raiz é o arrependimento. Tem um fruto que as raízes profundas são o arrependimento. E ele diz, produzir. Ele não fala que é uma escolha, ele não fala que é uma opção. Ele está falando algo imperativo para nós, amém? Se você quiser, você produza. Quando você tiver tempo, você produza. Olhe, quando você achar que dá, você produza. Não. O que é que ele está dizendo? Produzir. Ei, você está comigo? Ei, você está entendendo? Porque se você está nele, é produzir. Vai produzir. A consequência vai ser produzir. Não tem como ter um resultado diferente. Então, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso, talvez, fazer, feito aquele viticultor, escava aí essa raiz. Olha aí esses ramos. Porque o caminho natural é produzir, é gerar o fruto. Romanos 6, não, vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. É o automático, irmãos. Romanos 1. A partir do verso 13, vamos ler isso. Romanos 1,13 diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amém? Paulo, ele tinha consciência. Ele disse, eu preciso gerar o fruto. Estou sendo impedido de estar com vocês, mas tenho uma consciência de que sobre mim pesa essa responsabilidade de gerar o fruto através da pregação desse evangelho. A grego, a bárbaro, a cita, porque ele diz, tudo eu posso me fazer, me fiz de grego para ganhar o grego, me fiz de cita para ganhar os cita, os romanos para ganhar o romano, tudo eu faço por causa do evangelho, com o fim de alcançar o maior número possível, porque ele tinha o entendimento de que seu propósito é alcançar o maior número. O seu propósito era dar a maior quantidade de frutos necessários. Amém? Você está comigo? Amém? Provérbios 11, verso 30. Vou deixar ela aqui. Provérbios 11, 30. Diz, o fruto, diga, o fruto. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é. Então,
Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte a ele: você está sendo sábio? Será que nós somos uma geração de tolos? Ei, o fruto do justo é uma árvore que gera vida. Ei, não sou eu que estou dizendo. O fruto do justo é uma árvore que produz fruto de vida. Porque aquele que permanece nele tem vida. O que não permanece nele não tem vida. A vida está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O fruto do justo é árvore que produz vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. E quem ganha almas é sábio. Amém. Romanos 6, verso 23 diz: Romanos 6, verso 23. Não é isso. Eu devo ter anotado errado, mas não deixa aí porque Salmo 92, 13. Depois eu acho essa referência. Diz: plantados na casa, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Quando as minhas raízes estão sobre essa rocha, mesmo na velhice, continuarão a dar frutos. Amém? Amém ou não amém? A velhice não é desculpa. A velhice não é justificativa. Porque um velho pode ser alcançado pelo poder do Evangelho e ter a vida transformada e dar muitos frutos para Ele. Posso ouvir um amém por isso? Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender qual o propósito do fruto. Qual o propósito do fruto? E aqui eu quero falar rapidamente. E vou falar hoje, eu vou privilegiar a oliveira. Porque eu vou falar um pouco só do propósito do fruto da oliveira. A gente poderia falar de vários frutos. Mas hoje eu vou falar só o da oliveira. E o que é que o fruto da oliveira ela traz? O que é que o fruto da oliveira ele produz? Só para que a gente gere esse paralelo sobre a oliveira. Eu já falei aqui, já ministrei aqui, sobre a prensa do azeite. Amém? Talvez aqueles que têm memória possam lembrar. E fala do que é extraído do fruto da oliveira.
Dentro desse processo da prensa, há 4 prensas que o fruto da oliveira ele passa. E ele gera algo. Ele atinge um propósito em cada prensa dessa. E a primeira prensa é uma prensa para extrair o óleo com o maior teor de pureza. Quando você pega aquela sua garrafa de azeite, vai estar lá alguns índices do azeite. E geralmente é colocado extra virgem. É o teor, a concentração do azeite, a pureza. E tem os graus de pureza do azeite. Isso é determinado na prensa, porque a primeira prensa é para que ele possa extrair o maior grau de pureza do azeite. E em Israel, essa primeira extração do azeite mais virgem, mais puro, mais nobre, sabe para que servia? Ele servia para ungir e consagrar reis, sacerdotes e profetas. Você sabe o que é que eu estou querendo lhe remeter? É que o fruto da oliveira, ele tem o objetivo de gerar, de levantar, de ungir, de reconhecer reis, sacerdotes e profetas. Isso é o propósito do fruto. Será que tem fruto aí para gerar reis, sacerdotes e profetas? Será que tem fruto que vai florescer e vai gerar reis, sacerdotes e profetas? Porque esse é o propósito do fruto. A segunda extração, a segunda prensa do fruto que era gerado, ele era gerado para alimento. Era o azeite que era conduzido para ser comestível. Porque, afinal de contas, o fruto, ele tem, e seja ele qualquer, ele tem essa função principal, que é de alimentar. Amém ou não amém? Todo fruto, ele tem que ser um fruto que seja comestível e que alimente. Amém? Você foi gerado para alimentar as gerações. Você foi gerado para alimentar e matar algo que não está conseguindo ser saciado. E o fruto, ele é gerado para saciar a fome. Eu quero te dizer que há uma geração com fome e sede de Deus, e tem que ter fruto que possa saciar essa fome e essa sede de Deus. E eu estou aqui essa noite para te dizer que esse fruto é você. Eita, João. É você. Que tem que ser um fruto que Jesus esteja procurando lá na árvore e que possa saciar e matar a fome, tem que ter fruto. A terceira extração desse azeite, desse fruto, é que nessa terceira extração, era uma extração que já prensava também, já a semente, prensava o caroço. E essa extração de azeite, ela era utilizada como combustível. Era o óleo que gerava a luz. Era o azeite que era como combustível nos menorais e nos candelabros, para que os candelabros permanecessem acesos. Amém ou não amém? E essa luz viesse a dissipar as trevas e a escuridão.
Porque o propósito de Deus na sua vida é que o seu fruto gere luz e dissipe as trevas e a escuridão aonde quer que você esteja. Posso ouvir um amém? Me ajuda aí. Faz alguma coisa, se expressa aí, pelo amor de Deus. É o combustível. É o que vai gerar luz. É o que vai te permanecer aceso. É o que vai fazer você ser uma candeia no meio do alqueire e um ponto de luz no meio da escuridão. E que dissipa todas as trevas. Tem que ter esse fruto. E a quarta extração do azeite, ela gera uma pasta. E essa pasta, ela serve para produzir sabão. Para lavar. Para limpar. Para purificar. Você está me entendendo? Tem tudo a ver com você. Poderíamos falar da figueira, poderíamos falar da videira, que serviram, que tiveram um propósito. A figueira, quando o rei Ezequias, ele estava para morrer de uma enfermidade que Deus mandou o profeta e diz, olha, põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Ele vai, se arrepende diante de Deus, o profeta está indo embora, Deus manda o profeta voltar e diz, olha, vou atrasar o relógio de Acais, vou te dar mais 15 anos de vida. Agora tem uma coisa, pega lá uma pasta de figueira e coloca nessa úlcera, nesse câncer, para que você seja curado. E a pasta da figueira curou o rei Ezequias, porque você está aqui nessa terra para promover cura nessa terra. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus. Tudo bem, ele ouvirá dos céus, mas você acha que Deus vai descer do céu para sarar? Não. Você é o fruto que vai gerar cura sobre a terra. Amém? Somos nós. Por isso que a igreja, ela espera por Jesus. Mas o mundo, ele aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? O mundo espera a nossa manifestação. O mundo espera o nosso fruto. Há uma expectativa de Deus para que o fruto seja evidenciado. E queridos, eu quero concluir falando um pouco sobre o rompimento da esterilidade. Deus falou muito comigo. O rompimento da esterilidade. Me ajuda aqui para que eu possa concluir isso. A palavra estéril, eu fui estudar, né? Você sabe qual é a primeira palavra que se traduz como estéril? Não pode ser coincidência, né? A palavra se chama akar no hebraico. E ela quer dizer desenraizado. Desenraizado. O estéril é aquele que está desenraizado. Você sabe como é que as mulheres na velha aliança, quando elas eram estéreis, como é que elas eram reconhecidas? Ramos secos. Lembra de alguma coisa? Estéril, desenraizados. Mulheres estéreis eram chamadas de ramos secos.
Será que tem alguma conexão? Interessante é como Deus, Ele resolveu romper a esterilidade de tantas mulheres. Tem um mistério aqui. Porque Deus, Ele é especialista em romper a esterilidade. E toda a esterilidade que Ele rompeu, Ele gerou sacerdotes, profetas, patriarcas e libertadores. Toda a esterilidade que Deus rompeu. Você olha, Sara rompeu uma esterilidade e gerou Isaac. Rebeca rompeu uma esterilidade, gerou Jacó. Raquel teve uma esterilidade, rompeu a esterilidade e gerou José. Patriarcas, José, um libertador. Sansão, a mãe era estéril, um libertador. Samuel, Ana era estéril, um sacerdote. Outra Ana era estéril, João Batista. O Senhor, Ele é especialista. Mas sobre a esterilidade, eu quero falar só sobre Ana. Porque Ana é um exemplo fora da curva. Fora da curva. Eu quero rapidamente apenas evidenciar algumas coisas de Ana, que tem muito a ver com cada um de vocês. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos comigo, rapidinho. Eu preciso falar isso para você. 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 1. Fica aqui comigo, para a gente concluir. Diz o seguinte: houve um homem de Ramataí Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho tal. Verso 2. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano e primeiro se adora, depois se sacrifica. Vai pegando aí, tá? Ao Senhor dos Exércitos em Silo, estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções deste a Penina, sua mulher e todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. Para quê? Em nenhuma das outras experiências se relata que foi o Senhor. Porque o que você precisa entender, que no princípio não existia esterilidade, porque houve uma palavra liberada: sede fecundos. Amém? Amém? A esterilidade, assim como a dor que a mulher sente e tantas outras consequências, foram advindos do pecado. Você está comigo? Então, aqui fala claramente que nesse caso o Senhor lhe havia cerrado a madre. E o verso 7 diz: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Se ela não comia, ela fazia o quê? Ela fazia o quê? Ah, tá. Pega aí também, tá? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Quando a gente vai estudar a questão lá de onde eles estavam, Ramataim Zofim era uma região montanhosa de Efraim. E quando diz aqui o texto, diz que ele subia, ou seja, a região era uma região montanhosa. E quando ele ia para Siló, diz o texto que eles ainda subiam, eles não desciam. E a distância de Ramataim para Siló era de 50 quilômetros. Imagina a Ana todos os anos indo, caminhando 50 quilômetros, com Penina no seu ouvido, só ali dizendo: tu é uma amaldiçoada, tu é um galho seco, tu é um ramo seco. Imagina, 50 quilômetros, e era subindo. Sabe o que é que eu entendo com isso, queridos? Que mesmo no momento da dor, que mesmo no momento do sofrimento, que mesmo no momento da angústia, que mesmo no momento da insatisfação, você nunca vai permitir descer. Você sempre tem que ter a atitude de subir. Suba. Socorro está em você subir, não descer. E ela ia. E aqui diz que Ana chega, estando, após terem comido, bebido em Siló, estando ali, o sacerdote ali numa cadeira, junto ao pilar do templo, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre ele, e sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela no quê, irmãos? Demorando-se ela no quê? No orar. Verso 12. Demorando-se ela no orar. Não era uma oraçãozinha qualquer. Ela não comia, ela chorava na presença do Senhor, ela se demorava no orar perante o Senhor, e observando os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e os seus lábios não se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha muita ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Eu tenho orado demoradamente, mas é a minha aflição. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: ache a tua serva mexer diante de ti. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Aquele era um momento onde a palavra de Deus diz que a palavra era escassa e as visões eram poucas. Ou seja, o cenário era um cenário de um sacerdote velho, de um sacerdote desviado e de filhos corruptos dentro do seu sacerdócio. Aquela era a realidade daquele momento. Mas se levanta Ana, mesmo nesse ambiente de visões não frequentes, de palavras raras, se levanta Ana e sobe mais uma vez para adorar o Senhor, para oferecer, para estar ali em jejum e em oração, de forma demorada, derramando suas lágrimas diante para o Senhor. E Ana faz
um pacto com Deus. E ela diz: se olhares para a tua serva, e essa mesma palavra que foi utilizada, que Ana utilizou, no original em hebraico, foi a mesma palavra que Deus usou para Abraão. Teu servo. Abraão, teu servo. Quer dizer que aquela palavra significa: Senhor, eu quero ter a mesma parceria que Abraão teve com você. Eu quero ser e quero desenvolver essa mesma parceria contigo. Eu quero ser o mesmo servo e a serva que Abraão foi contigo, a mesma aliança que ele fez contigo. Eu quero te dizer que eu estou disposto a fazer essa mesma aliança contigo. E eu estou te dizendo que eu garanto que o meu filho será a resposta para aquilo que Israel precisa. Senhor, você tem um problema. O seu problema é que as palavras eram raras, as visões não eram frequentes, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que se você me entregar um filho, eu vou te devolver um sacerdote. Se você me der um filho, eu vou entregar para você um sacerdote, que será a resposta para aquilo que Israel precisa. E você está entendendo? Você está entendendo? Ana, ela fez esse pacto com Deus. Ele está dizendo: olha, existe algo que precisa ser solucionado aqui em Israel. E eu quero te dizer que se o Senhor me conceder essa graça, eu quero te dizer que haverá solução para Israel. E Ana continuava ali falando sobre isso, até que Eli chega e olha. E o interessante é que ele pensou que Ana estava embriagada. Sabe por quê? Porque, por certo, ele já estava acostumado a ver os seus filhos embriagados. E achava, pelo simples fato de ela estar falando, mas isso em nada atingiu o coração de Ana. Em nada fez Ana se revoltar. Em nada fez Ana retroceder. Em nada. Isso feriu a dignidade dela. Mas ela colocou ali diante de Deus o que é que ela estava sentindo. E era verdadeiro. Ao ponto de Deus pegar um sacerdote desviado para liberar uma palavra profética de novo sobre a vida dela. Porque se Deus consegue usar uma mula, até um profeta desviado, um sacerdote desviado, Deus vai usar em prol de um propósito. Quando alguém se coloca diante dele com integridade de coração, com quebrantamento e com um propósito que vai muito mais além de que a realização de uma necessidade pessoal, mas algo que tem a ver com as soluções que Deus quer trazer para uma nação. Ana disse: o meu propósito aqui não se trata só de mim, mas se trata da nação, se trata da resolução de algo que o Senhor irá trazer através do que o Senhor me der. Você está entendendo? E Ana, ela fez isso. No coração de Ana entregou para Deus um sacerdote antes dela receber um filho. Você está entendendo? No coração de Ana disse: eu vou te entregar um sacerdote antes de você me entregar um filho. A resolução do coração de Ana é essa. E olha aqui uma coisa. Há pessoas que não acreditam que Samuel talvez não tenha sido nazireu. Eu acredito. Os indícios são mais que ele tenha sido nazireu do que não tenha sido. Porque ela chega diante do Senhor e diz: olha, sobre a sua cabeça não passará navalha. Mas todos os nazireus foi Deus que escolheu. Está lá Sansão. O anjo se apresenta à mãe dela e diz: olha, eu quero te dizer, a partir de hoje você não vai beber bebida da vinha, você não vai comer isso, não vai. E o filho que vai nascer de você vai ser assim, assim, assim. Quando Deus se revela também para João Batista, para Ana, sobre João Batista, o Senhor também declara a mesma coisa. Mas Ana não, Ana, ela decidiu. Foi ela que decidiu: Senhor, o Senhor vai me dar um filho e eu vou gerar um nazireu para você. Você está entendendo?
Foi ela que decidiu. O Senhor vai abrir a minha madre e eu vou entregar um nazireu para você. O que é que você tem gerado para Deus? Qual é o filho que você quer gerar para Deus? Porque isso tem sido uma preocupação na minha alma. Quais são os filhos que nós temos gerado para Deus? Quais têm sido as minhas decisões? Estamos vivendo um tempo difícil e precisamos tomar decisões. O que você tem gerado para Deus? O Senhor cumpriu a promessa para Ana. No ano seguinte, disse que Ana e Elcana, eles adoraram a Deus, coabitaram, e ela engravida. O ano seguinte ela não subiu, e ela disse para Elcana: eu vou ficar. E quando meu filho desmamar, eu vou entregar ele para sempre, para o Senhor. Ei, sabe o que foi que Ana fez? Ana, durante todos os anos, e acredita-se que, diz o texto, que quando Samuel foi entregue, ele era ainda uma criança. Dizem que deveriam ter de 4 a 6 anos. Todos os anos ela ia para trocar a estola sacerdotal. Mas diz, e olha aqui para mim, sabe o que foi que Ana fez? Ana, durante todos esses poucos anos que ela passa com Samuel, ela todos os dias, ela dizia: Samuel, você foi uma promessa de Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz um voto e um pacto com Deus. E eu quero te dizer, você é a resposta dessa aliança. Olha, o Senhor te gerou dentro do meu ventre e abriu a minha madre para você ser um sacerdote. Você sabe o que é que um sacerdote faz? Samuel, um sacerdote faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Samuel, você vai ter lá 2 sacerdotes, um chamado Ofni e outro Finés. Você não vai fazer o que eles fazem. Olha, eles são corruptos. Olha, eles são carnais. Olha, eles são desobedientes ao Senhor. Um sacerdote não faz isso, Samuel. Um sacerdote faz isso, faz isso. Tem mais uma coisa, Samuel. Você nasceu para ser um nazireu de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus para te formar um nazireu, para te entregar como um nazireu, para te entregar como um sacerdote do Senhor. E assim eu vou fazer. E você vai honrar essa palavra, você vai honrar essa promessa, até que ela entrega Samuel para Eli. Imagina essa mulher entregando esse filho, sabendo o que é que tinha no meio daquele tabernáculo, aqueles filhos de Eli e o próprio Eli. Mas você sabe de uma coisa? Essa mulher, ela consolidou o coração do seu filho. Irmãos, eu fui golpeado com esse entendimento. Ela gerou um fruto de uma criança que não se contaminou. Ela gerou um nazireu para Deus. Ela gerou um sacerdote para o Senhor. E eu quero dizer para você que dentre tantos frutos que nós precisamos gerar esse fruto dentro da nossa casa. Porque se nós não fizermos isso, esse fruto vai se perder. Vamos ficar de pé.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. João continua dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Escuta isso. Ei, não dispersa, por favor. Escuta isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Quando o propósito, ei, olha aqui. Quando o propósito é dar fruto, quando o propósito é glorificar o Pai dando fruto, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você está entendendo porque Deus respondeu a oração de Ana? Ei, você está entendendo que Deus mudou a história e abriu a madre dela? Porque tinha um propósito. O fruto tinha um propósito. O fruto que o Senhor te deu, dos teus filhos, eles têm que ter um propósito. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Fecha os teus olhos, por favor, e fica quieto. Fecha os teus olhos. Eu queria que todos pudessem parar nesse momento. Todos. E eu queria que você, de fato, ficasse olhando agora para dentro de você. Eu queria silêncio total nesse momento. Aquieta agora. Todos os dias, Deus, Ele te presenteia com um novo dia. O sol, ele nasce por sua causa. Sem o sol, não haveria vida. A vida seria difícil. Quando você se levanta e sai da sua cama, e você respira, o ar que você respira, foi Ele que providenciou para encher os teus pulmões. A provisão de ar para você respirar, foi Ele quem deu. E o ar, ele passa nos seus pulmões e faz o seu coração continuar batendo. E bombeia a vida para todo o seu corpo. Porque a vida está no sangue. Ele proveu a terra, a água, te deu raízes, fez crescer os teus ramos,
Foi Ele que te criou da forma tão perfeita. A criação mais perfeita que Ele fez continua sendo você. Os seus olhos, os olhos de Deus, estão postos em você. A tua parte humana come e bebe da terra, mas a tua parte espiritual come e bebe do céu. Todos os dias Ele olha para os teus ramos, a fim de te limpar e podar, para que deis muito fruto. Ele está sempre pronto para te levantar da terra e te tirar da lama, te erguer e te ligar a Ele, para que vivas e deis muito fruto. Ele tem feito tudo para você cumprir o seu propósito, que é dar frutos. Agora, só depende de vocês. Lembre-se, Ele quer te limpar. O corte da poda é diferente do corte do machado sobre a raiz. Então, tome uma decisão. E hoje, reafirme o seu propósito de dar muito fruto.